Bom dia, estão nos ouvindo? Sim, sabe? Olá, pessoal. Bom dia. Hoje nós estamos reunidos para mais um dia de live, mais um momento técnico. Hoje nós temos em especial um convite ao nosso querido e conhecido Shimada, que vai tratar sobre a questão do ITR e outras coisas mais da Receita Federal, caso alguém queira fazer algum questionamento. Eu gostaria de comunicar que a gente tem em praxe esses 10 minutos até que as pessoas terminam de chegar, se acondiciona, para a gente oficialmente começar, ok? Muito obrigada aí pela participação dos que já estão presentes e também a tolerância, né, a paciência de nos aguardar nesse momento até que os colegas cheguem. Enquanto isso, os senhores podem fazer compartilhamentos deste convite para outras pessoas, outros órgãos, inclusive outros estados, caso vocês queiram, para que a gente aproveite esse momento aqui com o Shimada, que é a pessoa da Receita Federal, que vai nos auxiliar na questão especialmente do ITR, que ele tem alguns posicionamentos novos para trazer, mas também pode questionar outros serviços da Receita, porque o Shimada ele é uma enciclopédia ambulante, ele sabe tudo da Receita Federal, então nós não podemos perder a oportunidade. Então, eu peço aos senhores que compartilhem esse convite dentro desses 10 minutos, para que a gente tenha mais pessoas conosco. Vamos falar o prefeito vai falar do. Bom dia, pessoal. Agora, nesse dia de hoje, dia 15 de agosto de 2025, estamos iniciando mais uma live sobre o ITR. Esse é um momento que a MM criou para entrar em contato com os municípios, compartilhar conhecimento e trazer novidades do que o município precisa estar atento para evitar possíveis responsabilização e também possíveis erros que mais para frente pode gerar problemas para a administração, para o prefeito e também para o fiscal. Então, hoje nós temos aí a questão do ITR, que é de extrema importância para o município, e embora temos alguns municípios do estado de Mato Grosso que está com o convênio denunciado, ou seja, suspenso de suas atividades, mas nada impede de que entre em contato conosco ou com as suas assessorias, caso queira, para esse assunto específico, para que volte a conseguir relacionar com a Receita Federal, porque isso significa dinheiro. Ou seja, o município que está com o seu convênio suspenso, de forma automática, ele só recebe 50% da parte arrecadada, sendo que, estando tudo ok com o convênio e atendendo às exigências da Receita Federal, ele vai receber 100% dessa receita. Então, estamos sim falando de uma receita considerável, de um assunto relevante, de uma fatia do orçamento de extrema importância no município. Então, mais uma vez aqui, estimada, a gente agradece a sua participação, a sua presença aqui na nossa casa. Lembrando que só vou fazer um adendo que o próprio Shimada nos procurou dizendo da importância do que ele vai passar hoje em relação ao VTN. É isso, Shimada? A Também, né? declaração, também sobre o Também ao VTN. VTN, a declaração em si. Então, nós agradecemos aqui internamente a nossa equipe, a equipe de TI, a equipe de imprensa, o nosso presidente Leonardo Bortolin, que nunca nos impediu de fazer esse trabalho, sempre nos cobrando, inclusive, quais seriam os assuntos, qual o próximo assunto, o que está sendo o alcance disso, e ele mesmo tem conversado com os prefeitos a respeito. Então, a presença de vocês aqui é mais uma vez a força do nosso trabalho que está sendo bem aceito por vocês. Inclusive, aceitamos sugestões, caso queira fazer sugestões de novas lives, a gente vai providenciar um profissional para estar conosco nesses outros assuntos. Então, com você, estimada, a palavra, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, e fique à vontade para expor o que entender necessário e importante. Muito bem. Bom dia a todos. Agradeço aí imensamente a presença de cada um. E a gente vai falar rapidamente sobre o ITR. O imposto ITR, ele é
questionado, ele é objeto de uma discussão no que se refere à sua finalidade. Quando o ITR foi implantado, na verdade, ele tentava incentivar a utilização das áreas rurais, isto é, a função social da propriedade existente ou descrito na nossa Constituição, ele era implementado através da cobrança do ITR. Quanto mais utilizada a terra, quanto mais aberta a propriedade, ele pagaria menos imposto. Claro, com o passar do tempo, tá certo? A questão ambiental passou a ter influência e com isso foi feita uma alteração na legislação do ITR para isentar as chamadas florestas nativas. Isto é, a árvore em pé, tá certo? Hoje ele tem um valor econômico. Muito bem. A monetização das florestas, ele é uma realidade, tanto é que o nosso Congresso Nacional está regulamentando uma parte já foi regulamentado e falta regulamentar a parte de transformação e regulamentação do mercado do crédito de carbono. Com isso aí, tá certo? Todos ganharão, tanto aquele que protege a floresta, como também o próprio município, porque vai existir também discussão sobre o rateio do produto da arrecadação de tributos sobre essa monetização que vai ser regulamentada. Hoje, o ITR, ele é compartilhado entre a União e o município. O município que não possua convênio de fiscalização das propriedades rurais, no que diz respeito à arrecadação, à cobrança do tributo, tá certo? Ele já recebe 50%. Se ele assinar um convênio cuja instrução normativa, cuja regulamentação, ele foi objeto de atualização. Então, nós temos uma instrução normativa nova, dispondo sobre as exigências para o convênio. Algumas coisas precisou ser atualizado porque ele tinha algumas travas que impediam a adesão de muitos municípios, então ele foi alterado para que os municípios tenham mais facilidade para fazer esse convênio. Lembrando ainda que a Receita Federal, para facilitar também a análise e uniformização de procedimentos, centralizou todos os processos, todas as ações de fiscalização através da Delegacia da Receita Federal de Uberlândia. Então, Uberlândia, hoje, administra o imposto chamado Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Então, quando vocês precisarem de uma orientação ou quando o processo é analisado, na verdade ele está sendo centralizado lá na delegacia de Uberlândia. Claro que as delegacias locais, como a de Mato Grosso, como a do Mato Grosso do Sul, tá certo? Faz o quê? A primeira intermediação, a primeira interlocução com o ente federado, que é o município, tá certo? Então, o primeiro elemento de contato é sempre a delegacia de jurisdição. Porém, a última palavra, a centralização das atividades administrativas
é lá em Uberlândia. Claro, sem que a administração central, as coordenações de fiscalização, tributação lá de Brasília continua, tá certo, tendo a última palavra. A edição de instruções normativas, de norma de execução, continua sendo de competência dos órgãos centrais. Porém, a parte operacional, a parte de relacionamento com com os municípios, tá certo? Inclusive, verificação de quem está com o convênio ativo e assim por diante, tá certo? Ainda vai ser centralizado lá em Uberlândia. A Receita tem procurado fazer o quê? A modernização e a simplificação dos procedimentos dos contribuintes com utilização maciça dos procedimentos digitais. Então, a Receita sempre está implantando novidades no que diz respeito à utilização dos meios eletrônicos para facilitar a vida do contribuinte. E a última novidade é para a declaração pré-preenchida do ITR. Então, a Receita Federal oferece ao contribuinte, a partir deste ano de 2025, a chamada declaração pré-preenchida. Só que tem que ser feita a seguinte alerta. A pré-preenchida é oferecida ao contribuinte com base na situação de exploração da propriedade rural idêntica à do ano base de 2024. Isto é, aquele proprietário de área rural que tinha uma pastagem e transformou ela em campo de soja, não vai servir para ele, porque o pré-preenchido, ele alterou a aptidão da área, tá certo? Isto é, na realidade ocorreu uma mudança da aptidão. E como o sistema eletrônico não sabe dessa mudança de aptidão, ele oferece o pré-preenchido como se existisse a mesma situação das aptidões de 2024. Para quem não alterou a aptidão, isto é, ele era um pecuarista e continua pecuarista, o pré-preenchido serve para ele. O cidadão era lavorista e ele continua lavorista, continua valendo o pré-preenchido para ele. Muito bem. Para quem trabalha na malha, sabe que a grande maioria das declarações que são retidas em malha decorre do erro na classificação da propriedade em termos de utilização do VTN. O VTN, tá certo? Ele está declarando como área destinada à agricultura e ele coloca VTN de pastagem plantada, por exemplo. Então, este é o erro muito comum em que o contribuinte acaba levando a sua declaração de ITR para a malha. Para impedir ou para diminuir a quantidade de declarações a serem encaminhadas para a malha, é que o pré-preenchido foi implantado. Por quê? Se um contribuinte começar, ou pelo menos pesquisar o pré-preenchido, ele vai encontrar o quê? O valor da VTN correto para a sua propriedade.
E dali ele vai excluir o quê? As áreas isentas. Quais são as áreas isentas? Aquelas que nós sabemos, tá certo? De cor salteado, que é área de reserva legal, área de preservação permanente, tá certo? Área de servidão rural e por aí vai, tá certo? Então eu tenho o quê? Inclusive a floresta nativa. Outra questão é que muita gente, tá certo? Ainda indaga sobre a obrigatoriedade do ADA, o ato declaratório ambiental. O ato declaratório ambiental ele está isento, de acordo com a legislação expedida. Muito bem. O fato dele estar isento de indicar o número do ADA, ele, digamos assim, por si só, tá certo? Não oferece garantia ao contribuinte de que, numa eventual necessidade de comprovação perante a prefeitura, se ele não possuir o georreferenciamento, que comprova que ele tem as aptidões e os percentuais indicados lá na declaração, tá certo? Devidamente comprovado, a ausência da ADA vai exigir dele a confecção de um laudo. Este laudo, confeccionado de acordo com a norma ABNT, não é um laudo barato. Não é um laudo que se obtém do dia para a noite. Então, para que o contribuinte se resguarde, tá certo? Em princípio, se ele não possui o georreferenciamento, é obter o ADA. Ele tendo o ADA, ele fica o quê? Pelo menos digamos assim, é uma documentação oficial, tá certo? Pelo qual ele consegue provar que parte da sua propriedade ele está isento do pagamento ou isento da incidência do ITR. Então, a pessoa, o servidor que é responsável pela análise da situação da propriedade, quanto à aptidão, quanto aos percentuais, qual é a parte, os hectares da propriedade destinado ou para a reserva legal, ou para a pecuária, ou para a lavoura, tá certo? Ele ficou, digamos assim, bastante cômodo, bastante confortável, tá certo? Para chegar à conclusão de que efetivamente aquele imóvel ele tem um grau de utilização compatível com aquilo que ele está declarando. Então, fica mais fácil, fica somente a discussão no que diz respeito ao grau de utilização. Todo mundo sabe que, quando é pastagem plantada, o que define é o número de cabeça de animais na propriedade. Então, ele tem a definição de acordo com a população de animais. No que diz respeito à área rural, para a agricultura, é a produção rural. Então, ele vai indicar ali quantos quilos, quantos sacos, qual é a unidade do produto agrícola obtido durante o ano na exploração da atividade.
todo esse conjunto de informação, ele, na verdade, ele é canalizado para os arquivos digitais da Receita. Quando o fiscal do imposto de renda pessoa física lá do agricultor rural, ele se depara com uma determinada produção de uma propriedade ou no conjunto de propriedade, ele vai verificar se aquela receita está reconhecida na declaração de imposto de renda da pessoa física, lá no livro Caixa do Produtor Rural. Então, hoje, as informações estão todas interligadas. A declaração do ITR, ele é base para o início dos procedimentos de fiscalização lá do imposto de renda pessoa física, como também a informação sobre o grau de utilização da propriedade, tá certo? Também ele é base de cálculo, o início de investigação para algumas operações, por exemplo, movimentação bancária, tá certo? Se ele não tem área aberta, a origem do recurso não é da atividade rural. E assim por diante. Então, todo o trabalho de pesquisa fiscal, tá certo? Passa em tese pela declaração do ITR que é apresentado pelo proprietário de imóvel rural. Muito bem. Nós temos aqui disponibilizado para os contribuintes o manual de perguntas e respostas do ITR. Em tese, todas as indagações que são feitas, tá certo? São apresentadas aqui, ou as principais perguntas. Por favor, deixa eu só interromper um pouquinho, estimada, porque ali a moça terminou de pedir para voltar nessa ADA, antes de você entrar nos outros assuntos. Uhum. Muito bem. Voltando ao caso da ADA, tá certo? A ausência do ADA era motivo de notificação de lançamento em procedimento de fiscalização em revisão lá pela malha do ITR, pelas prefeituras. Em virtude do aumento dessas notificações, foi feita uma mudança legislativa, tá certo? O Congresso Nacional baixou uma norma, tá certo? Uma lei, tá certo? Isentando a obrigatoriedade do ADA. Veja bem, o que era obrigatório se tornou facultativo. O fato de tornar o ADA facultativo desobriga o declarante do ITR de obtê-lo. Ele não precisa obter, ele não precisa colocar lá na declaração. Porém, se ele possui como elemento de prova unicamente, tá certo? Para comprovar a existência de área preservada, ele precisa buscar o ADA. Por quê? Porque ele não possui um outro documento oficial em que ele comprova a aptidão da propriedade, que é o georreferenciamento. Se ele possui a área georreferenciada, ele tem um elemento máximo de prova. Ele consegue provar que uma determinada área da sua propriedade está preservada, é coberta de mata nativa, porque o georreferenciamento indica se a área é nativa ou se ele já foi desbastada. Parte da madeira foi retirada. Então, ele indica isso aí.
tá certo? Então, se ele indica isso, tá certo? Ele consegue comprovar o quê? As aptidões de cada parte da sua propriedade rural. Se ele não possui o GEL, ele vai ter que ir atrás do ADA. Por quê? Quando a fiscalização, seja ele pela própria Receita, seja ele pelo município conveniado, ele solicitar a comprovação, ele vai ter o ADA para dizer: eu tenho essa área aqui preservada, contém o ADA, tá certo? Já verificado lá pelo IBAMA, tá certo? O IBAMA constatou lá, tá certo? A fidedignidade daquela informação. Então, é uma informação que ele pode utilizar lá no momento da intimação para comprovar a reserva ou a parte isenta, tá certo? Que ele está pleiteando lá na sua declaração. Espero ter informado. Aí, sobre esse ADA já surgiu vários questionamentos. A pessoa que pediu para falar sobre o ADA, né? Uhum. Aí ela diz, ele não é mais exigido, obrigatório. Não é mais obrigatório, mas dependendo da situação, tá certo? Se ele não possui o georreferenciamento, ele se obriga. Por quê? Porque ele vai ter um mínimo de documento para comprovar, tá certo? A aptidão da área. Então, aí ela completa. Mas... Evidentemente que a pessoa que não quiser, como não é obrigatório, ele é facultativo, ele não quer. Mas tem que ter... Tá certo? Se ele não quiser, ele vai se obrigar a apresentar para a fiscalização do município o laudo. Isso. O laudo agronômico, porque aí o laudo agronômico vai dizer qual é a situação, tá certo? E tem mais um problema. O laudo, ele é momento atual. O laudo, o agrônomo não consegue voltar no tempo para dizer que há 3 anos atrás, tá certo? A aptidão era outra. Então, não tem como. Quando o laudo pericial é para indicar o VTN contestado, tá certo? Isto é, o fisco municipal diz: a pauta do município é R$ 3.000 o hectare, tá certo? E ele usou R$ 200. Para ele comprovar que é R$ 200, tá certo? Ele, em princípio, ele tem condições de fazer o laudo pericial do valor hoje e desindexar, isto é, utilizar os índices oficiais e voltar no tempo, tá certo? E reduzir o valor atual de hoje para o de ontem, ou de 2 anos atrás, ou de 4 anos atrás. Eu tenho essa condição técnica perfeitamente aceito pelo ABNT, pelas normas da ABNT. Beleza pura. Agora, no caso de utilização da área, se o cidadão não tem o ADA, fica difícil, tá certo? Porque o laudo agronômico não consegue voltar no tempo. Tudo bem. Bom, espero ter recebido, aqui resolvido. Ela afirma a mesma coisa. Então, no caso, ele não é mais exigido, obrigatório, mas deverá ser considerado caso o proprietário o apresente, exceto para RL. Entendi. Reserva legal. Tá. Reserva legal, evidentemente, a comprovação é feita mediante averbação à margem da matrícula. Tá, aí aqui, entendi que se a área não estiver já referenciada, vai ser necessário o ADA para complementar. Sem o ADA, será necessário o laudo, correto? Não, exatamente. Sem o laudo, sem o ADA, eu vou ter que, infelizmente, tá certo, solicitar e exigir que ele apresente para dispensá-lo da tributação, eu tenho que pedir o laudo
conforme consta da própria minuta ali de intimação para o contribuinte. Ele tem que apresentar o laudo conforme a norma ABNT. Certo. Tá certo? Somente reserva legal. Acompanhado ainda, só para complementar, essa norma ABNT, para ter validade legal, é aquilo que o Conselho Federal de Engenharia, o CREA, tá certo? Determina que é a existência do ART, tá certo? Isto é, o engenheiro responsável lá, ele tem que estar habilitado, tá certo? Porque pode ser que ele esteja lá com a sua anuidade atrasada e ele está inabilitado para assinar aquele laudo. Então, o ART é o que diz que o cidadão está apto para efetuar aquela perícia. Tá Tem certo? que ser um ART específico, não pode ser genérico. É um ART para aquele laudo. Entendi. Aí aqui a pessoa afirma, é somente reserva legal com o CAR. Não. Reserva legal se comprova não pelo CAR, tá certo? Se comprova pela certidão de averbação à margem da matrícula. O cartório de registro de imóveis encaminha aquela certidão com validade de 30 dias, maravilha, tá ali, tá certo? Certo. Aí o outro, qual legislação devo apresentar ao contribuinte sobre a apresentação do ADA sem o GEL? Não, ele apresentou o ADA ou o GEL. Beleza, quando ele não tem o GEL, ele tem que buscar outro elemento. O outro elemento é ADA ou o laudo pericial. Mas as intimações vêm solicitando o laudo técnico e não o ADA, desde a mudança na lei em 2024. Muito bem. Vamos imaginar que ele não tem o laudo técnico. Paliativamente, ele vai apresentar o ADA. Se o ADA estiver válido, tá certo? Que o servidor da prefeitura pode consultar se é válido ou não, tá certo? Se foi validado pelo IBAMA, beleza pura, eu aceito ele. No caso, essa comprovação seria pelo CAR, que é feito junto com o GEL? Veja bem, o CAR, ele é junto com o GEL. Então, quando a pessoa tem que, digamos assim, quer alterar os dados cadastrais, seja ele perante a Receita ou perante o INCRA, tá certo? Ele tem que apresentar o conjunto, o CAR mais o GEL, tá certo? Então, quando eu tenho lá o GEL, eu posso pedir o CAR junto sem problema. Tá. O conjunto inteiro, ele traz tudo. Por que então o ADA não está mais constando no termo de intimação fiscal? Não é necessário em termo. Veja bem, hoje, como o obrigatório é o GEL, tá certo? Eu solicito o GEL. Agora, tem pessoas que tem 3 motivos para a pessoa não ter o GEL. O primeiro motivo é o econômico, ele não tem o dinheiro para pagar o GEL, tá certo? Então, se ele não tem ainda o GEL, eu não vou forçar ele, tá certo? Naquele período de intimação, para fazer o GEL, mesmo porque o GEL não fica pronto em 30 dias, que é o prazo da intimação. Segundo motivo, tá certo? É o problema da falta de acordo com os vizinhos, tá certo? O vizinho, quando ele faz o GEL para terminar, tá certo? Ou melhor, para finalizar, ele precisa entrar em acordo de divisa com os vizinhos. E se não tiver esse acordo,
Como é que vai ficar o gel? Não vai sair, tá certo? Enquanto ele não acertar, ou judicialmente ou amigavelmente lá com o vizinho, que pode até ser um parente dele, tá certo? E o terceiro motivo são outros motivos, tá certo? Porque o cidadão não tem a posse definitiva, o documento está contestado na justiça, tá certo? Tem um monte de coisas acontecendo aí no meio. Os contratos de gaveta vão? Sim, contrato de vaga de gaveta, contrato particular, vale sem problema nenhum. Para nós, cobradores do ITR, tá certo? Eu não pergunto se a área está legal ou não. Eu quero o imposto pago sobre o valor do VTN e aptidão daquela propriedade. Não pergunto se o cara é posseiro, proprietário, o detentor da posse a qualquer título. Eu quero o imposto dele, tá certo? Só que, para que eu calcule o tributo corretamente, eu preciso ver. Ele está pedindo isenção sobre um pedaço da área, ou por reserva legal, ou por área de reserva ambiental, ou por floresta nativa, não importa o motivo pelo qual ele pede a isenção. Eu quero que ele comprove que essa parte realmente é isento. Então, para que eu faça para que eu chegue a uma conclusão de que efetivamente aquela área se enquadra nas hipóteses de isenção, ele tem que me trazer documento, mesmo que seja o ADA. Mas o laudo é obrigatório mesmo com ou sem o ADA? O laudo não é obrigatório, tá certo? Só é obrigatório quando o servidor da prefeitura, para chegar a uma conclusão, ele precisa do laudo. Então, o laudo, ele é último refúgio do servidor para desonerar um pedaço da propriedade. Tá certo? Porque o servidor, ele é um escravo da lei, tá certo? Então, o servidor tem que obedecer o que a lei determina. Muito bem, se a lei determina que uma parte da propriedade rural é isento do ITR, ele tem que comprovar, chegar à conclusão de que aquela parte realmente ele se enquadra na hipótese de isenção. E para ele chegar a uma conclusão, porque ele não vai lá na propriedade medir, ele vai, porque se todo servidor sair da sua mesa para ir medir propriedade, ele vai medir 2 propriedades por ano. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar a documentação legal exigida para dimensionar cada parte da propriedade. Quem é que é o cidadão responsável, competente para isso? Um tal de engenheiro agrônomo. Então, esse cidadão, ele está apto para emitir o laudo, conforme norma ABNT. Então, para ser válido, tem que ser um responsável técnico habilitado, tem que obedecer à norma ABNT, tem que ter atual. Tem que ter comprovação de que cidadão podia assinar aquele documento. Para isso eu tenho a ART, tá certo? Do CREA. Então eu tenho o quê? Tenho um conjunto de procedimento padrão para desonerar o cidadão. Muito bem, se o cidadão me comprova, eu me convenci, libero, vamos para o próximo imóvel para ser, tá certo, analisado. É desse jeito que a gente trabalha. O laudo técnico está sendo obrigatório e exige para comprovação das áreas de APP
ou remanescentes de floresta nativa, inclusive exigindo a devida localização do perímetro com as coordenadas ADAS. Muito bem, se o cidadão não me traz gel, não me traz ADA, eu tenho que pedir laudo técnico, não tem jeito. Veja bem, o laudo técnico é o último recurso, porque ele é um recurso que custa dinheiro para o proprietário. Agora, se o proprietário já possui o laudo, o gel, eu não vou ficar exigindo que ele gaste dinheiro, tá certo? Para comprovar tecnicamente, através de um laudo, aquilo que está sendo mostrado no gel. Eu só vou usar, tá certo? Esse recurso, porque senão o proprietário do imóvel vai dizer que o servidor tá agindo com excesso de exação, isto é, cobrando algo que ele já comprovou. Então, ele não vai ter, digamos assim, ele não vai ter, digamos assim, liberdade de ficar exigindo algo que vai ser oneroso para o contribuinte se ele já comprovou. Porque mais tarde esse servidor pode responder, tá certo? Administrativamente por causa disso, ou civilmente tendo que ressarcir o cidadão lá pelo custo indevido que ele teve. Sim, aí o Wilson Jacob, que inclusive é um especialista no assunto, ele menciona aqui, norma ABNT 14653 é exigida para laudo de avaliação e contestar VTN, não para laudo de comprovação ambiental. Após o Código Florestal de 2012, o CAR passou a substituir a obrigatoriedade da averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Aí o Wagner diz, e no caso de haver averbação na matrícula devidamente localizada, dispensar o CAR? Não, ele aplica, ele vai. Se ele possuir o GEL e tem o CAR, ele vai apresentar esse documento. Agora, se ele não tiver nada, a gente está falando nos casos em que a ADA pode ser utilizada. Não estou falando que o ADA obrigatoriamente vai lá na intimação. Ele é substitutivo. Agora, se o servidor, tendo acesso a esse ADA do contribuinte, e não se convencer, ele vai para o laudo. O laudo é definitivo, ele vai falar, tá certo? Inclusive sobre a parte ambiental, para comprovar a existência, por exemplo, da floresta nativa, tá certo? Ele não é um instrumento padrão, digamos assim, para comprovar a parte ambiental, mas também pode ser utilizado para comprovar. Vamos supor que exista uma notificação de lançamento 2017, 2015. Como é que o cidadão vai comprovar lá atrás? Ele vai ter que pagar imposto? Não, juridicamente eu posso fazer uso de um tal de laudo pericial. Laudo pericial diz que aquela floresta é intocada. Se é intocada em 2025, o que acontecia lá em 2010, 2007, 1999? Tá certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho a utilização do laudo pericial. Ele é elemento para a comprovação da área ambiental? Claro que não, mas ele serve. É isso que eu estou querendo dizer. Aí a Aline pergunta, laudo não é obrigatório? E por que ele faz parte da notificação emitida pela Receita Federal? Porque o cidadão pode não possuir nenhum dos outros elementos de prova.
Ele pode não ter nada, tá certo? Ele não tem reserva legal averbada, ele não possui, tá certo? Ele não possui o ADA, ele não possui, tá certo? Documento algum, não possui o CAR. Como é que o cara vai pedir perante a fiscalização conveniada do município, tá certo? Que uma parte da propriedade é isenta. Qual é o último recurso? É o laudo. Laudo pericial. Não tem outro jeito. Por quê? Senão, o auditor do município fica descoberto. Como é que depois ele vai provar num eventual processo de que ele estava correto? Eu estou falando, tá certo? Já como servidor. O servidor, ele é escravo da lei. Então, ele tem que comprovar que ele obedeceu à lei. Como é que ele obedeceu? Com as devidas comprovações. Comprovações que ele recebeu do contribuinte. Então, eu vou colocar lá, no termo de intimação, tá certo? Que o cidadão, em última instância, se ele não possui outros elementos, ele pode comprovar mediante laudo. É isso que eu estou falando. João Batista de Nova Maringá, se o contribuinte comprovou através de laudo na malha de 2022 as áreas de 2023, ele deverá fazer outro laudo ou ele pode utilizar o mesmo laudo para comprovar as áreas isentas na malha de 2023? Eu entendo que pode utilizar os mesmos, tá certo? Se ele caiu, incidiu na malha, tá certo? Novamente. Normalmente, quem incide na malha um ano, tá certo? Na verdade, ele não incide na malha por causa do aspecto ambiental. Ele cai na malha porque ele está usando VTN, tá certo? Errado. Tá certo? Então, como ele está usando VTN errado, ele está caindo todo ano na malha. Isso é que nós estamos tentando diminuir através do pré-preenchido. Então, se o imóvel não tiver nada, nem ADA, nem CAR, nem matrícula, nesse caso, o laudo pode comprovar tudo? Sim, exatamente. Sim. O laudo, ele é abrangente, tá certo? Porque a norma ABNT, tá certo? Ele fala tanto em termos de valor, como também das aptidões e das características do imóvel. Uhum. Bom, você quer fazer um resumo rápido sobre essa questão? Olha, muitos contribuintes alegam não ter tido a oportunidade de se pronunciar nas intimações das prefeituras. E, por um motivo bem simples, o correio não entrega correspondência na zona rural. E a maioria dos grandes proprietários, aqueles proprietários que incidem em malha, não reside no próprio município onde está localizado o imóvel. Então, a intimação é feita via edital. E também a própria notificação de lançamento é feita via edital. Quando ele toma conhecimento da cobrança? Quando ele recebe a carta cobrança da Receita Federal. Neste momento, ele pode invocar, se a cobrança foi feita dentro do prazo, é que normalmente a cobrança já é após a revelia, depois do transcurso do prazo aberto para ele oportunamente, dentro do prazo de 30 dias da publicação do edital, apresentar as suas razões de defesa. Como
o nosso Código Tributário Nacional permite, tá certo? A supremacia da verdade material, o princípio da verdade material que estabelece que o documento, a prova apresentado pelo contribuinte para provar uma determinada verdade, ele deve ser utilizado para reformar, para reduzir, para cancelar, para alterar a notificação de lançamento. E também do auto de infração. Então, o princípio da verdade material do direito tributário é utilizado nos nossos procedimentos. Então, quando um contribuinte diz, olha, não foi obedecido, não foi utilizado a redução correspondente à reserva legal ou área de preservação permanente ou qualquer outra alegação, eu tenho que rever ele. E quem é que tem que rever? A autoridade fiscal que efetuou o lançamento. Então, é uma norma. É um ônus? É um ônus. Por quê? O auditor da prefeitura analisou o processo, esperou o cidadão trazer documento, esperou todo aquele tempo, seja da intimação, seja da notificação de lançamento, e o contribuinte solenemente ignorou, tá certo? Todas as tentativas de contato com ele. Posteriormente, ele me traz um catatal de documento, tá certo? Ele me traz o laudo, ele me traz, tá certo? O gel, me traz vários comprovantes. Dentro do princípio evidencial chamado princípio da verdade material, eu tenho que rever a validade daqueles documentos. Se o documento vale, beleza pura, eu reduzo a notificação, eu revejo a notificação, até mesmo para anular, tá certo? O lançamento. Mas quem tem que fazer isso? E por isso que a Receita Federal devolve o processo para a prefeitura de origem, tá certo? Porque o cidadão trouxe um documento válido, tá certo? Aliás, quem vai verificar a validade, se é válido ou não, é o próprio autor do procedimento. Na Receita, tá certo? Nós temos o quê? Uma equipe de revisão, tá certo? Então, mas por quê? Por que nós temos equipe de revisão? Porque a delegacia, por exemplo, de malha de imposto de renda pessoa física, que é lá em Campo Grande, ele faz Brasil inteiro. Então, como tem muita gente entrando com pedido de revisão, tá certo? Entrando com impugnação, trazendo documento dentro do princípio da verdade material, aí dentro da delegacia de Campo Grande tem uma equipe de revisão. Agora, quando a prefeitura tem muitos servidores, muito processo, claro, vai ter uma pessoa para fazer essa revisão. Agora, se, infelizmente, a prefeitura tem 2 servidores lá na fiscalização do município, do ITR, só tem essas duas pessoas vão ter que fazer a revisão, infelizmente, tá certo? E essa é a reclamação de muita gente, dizendo, olha, eu tive que fazer a fiscalização, tive que fazer o lançamento, tive que analisar os documentos e agora tenho que fazer a revisão. Infelizmente, essa é a norma, o direito do contribuinte de peticionar, desde que ele apresente os documentos, tá certo? Válidos. Quem vai verificar se o documento é válido ou não é o auditor, tá certo? A pessoa que examinou, tá certo? Se o documento for válido e comprova efetivamente uma determinada situação, eu corrijo a notificação para aquela situação pleiteada. O cidadão pode pleitear 3 coisas. Ele pode pleitear
tá certo? A manutenção do lançamento, que é muito difícil, tá certo? Mas tem casos em que o contribuinte começa a defesa dele, eu concordo com a notificação. Pronto, acabou, tá Não certo? precisa de mais nada, né? Não precisa fazer mais nada. Ele diz que concorda. Tudo bem, concordou, estamos conversando. Agora, se ele diz que ele contesta integralmente ou contesta parcialmente, vamos supor, ele tem uma notificação de VTN, ele fez uma declaração de ITR para pagar R$ 10. Diz que uma fazenda de 1.000 hectares vale R$ 100, tá certo? Aplicou a alíquota, deu R$ 10 de imposto. Está totalmente errado. Porém, se ele possui uma reserva legal averbada, evidentemente que a reserva legal ela não é sujeita à tributação. Então, o que eu vou fazer? Vou reduzir exatamente na área comprovada da reserva legal, devidamente averbada em cartório. Beleza pura, eu só faço isso, é uma impugnação parcial. Ele concorda com tudo, só não concorda que a tributação ocorra sobre 100% da propriedade, porque ele tem um pedaço já devidamente averbado lá à margem, tá certo? E mantida em pé e que tem que ser considerado. Beleza pura, tá tudo bem, tá certo? Da mesma forma, ele pode ter o quê? Apresentado o laudo pericial. O laudo pericial, beleza pura, eu só vou verificar a validade, tá certo? Aquele engenheiro existe, a URT foi juntado ao processo, e se ele não juntou, ele pode até ser intimado a apresentar o ART daquele laudo, sem problema nenhum, tá certo? O que vai acontecer? É um pouco mais de demora para analisar, mas só isso. O resto, se a verdade aparecer, eu aceito a verdade. Beleza. Por que na malha do ITR não podemos utilizar o DTE para entregar as informações? Intimações. As intimações? Olha, o problema da DTE é o seguinte. O Código Tributário Nacional, ele foi aprovado em 1966 e foi recepcionado como lei complementar pela nossa Constituição. Nessa lei complementar, não existe previsão de intimação por meio eletrônico, porque em 1966, na verdade, nem se imaginava que um dia nós íamos ter meio eletrônico de comunicação. Então ele diz que a intimação tem que ser o quê? Pessoal. Segundo, se o pessoal não for suficiente por AR, aviso de recebimento via postal, via correio. Terceiro, se as duas maneiras forem infrutíferas na intimação do contribuinte, é o edital. Então, nós usamos o quê? Normalmente, se o contribuinte é do próprio município, nada impediria o fiscal do município, conhecendo o seu vizinho, levar a intimação pessoalmente. Não ia pegar muito bem, porque mora na mesma cidade, mas tudo bem, é a competência dele. Ou ele pega ciência pessoal, ou ele manda por AR, tá certo? Ou se as duas iniciais não forem infrutíferas, eu vou lá para o edital. Não tenho previsão legal para fazer intimação via DTE. Eu posso mandar uma correspondência, posso mandar uma mensagem. Fulano, tá certo? Existe um termo de intimação para tomar ciência na prefeitura tal. Beleza, posso mandar, tá certo? Só que ele vai desconfiar dessa mensagem. Será que é golpe? Será que não é golpe? Tá certo? Então, o que a Receita manda?
manda, no caso de pessoa física, uma mensagem dizendo: olha, tem uma intimação para tomar ciência conforme edital afixado lá na delegacia de tal cidade. Beleza. Aí ele vai lá na Receita e ele verifica que tem realmente um edital, ele tem uma intimação ali para tomar ciência lá na repartição. Tá certo? Isso é possível. Porém, intimação direto pela DTE, ele não é uma intimação válida porque não está na lei. Ele pode contestar dizendo que foi intimado por meio ilegal. Teve um contribuinte que enviei via WhatsApp com assinatura do Gov. O contribuinte me devolveu com assinatura digital. É possível de nulidade? Veja bem, a resposta, veja bem. O contribuinte, ele encaminhou uma intimação, uma cópia da intimação via WhatsApp. No momento que ele responde com assinatura digital, tá certo? Não com assinatura de próprio punho, mas digitalmente, ele é uma intimação válida, porque ele tomou conhecimento por um meio, tá certo? Não previsto na lei, mas, tá certo? Mas de uma maneira ou outra ele tomou ciência. Tanto é que tomou ciência que ele respondeu, tá certo? A resposta dele é a prova da ciência. Certo. Se ele não tivesse respondido, tá certo? Vamos supor, ele mandou via WhatsApp uma resposta. Ele não seria incluído no processo porque não tem validade, nem a intimação, nem a resposta. Aqui ele informa que no município dele existem muitos imóveis com 100% de sua área em floresta nativa. Uhum. Declara o VTN dentro da pauta do município, alguns bem acima da pauta. Exatamente. Por qual motivo todo ano cai na malha? Eu tenho que saber quais são os motivos da malha. Ele vai ter que entrar em contato com a delegacia de Uberlândia para saber por que está caindo em malha. Isso é o critério de malha que está pegando. Não sei. Veja bem, existe um critério que se chama área. Todas as áreas acima, todas as propriedades imobiliárias acima de, digamos, 1.000 hectares ou 10.000 hectares ou 50.000 hectares, eles caem em malha. Então, é um critério. O fato de ter caído em malha não quer dizer que tenha que ter obrigatoriamente notificação de lançamento para ele. Se ele está tudo 100% regular, no ano passado ele já mandou, eu utilizo o documento e libero ele, tá certo? Dentro da prefeitura mesmo. Eu coloco o motivo, faço um despachozinho, está resolvido. Tem previsão de alteração da lei para possibilidade de notificações por meio eletrônico, tipo Gov.br? Vamos ter que aguardar o quê? A edição de ato legal. Infelizmente, não tem outra solução. Porque senão nós estaremos praticando como servidores públicos atos ilegais, tá certo? Ato ilegal é o quê? Ato não previsto em lei. Aqui ela informa outro ponto que mudou então. Já tivemos a informação da equipe do ITR que nem por e-mail poderíamos enviar intimações. Ela fez. Não, por e-mail exatamente porque não é possível. Não está previsto legalmente. Bom, sobre aqui a questão do questionamento, perguntas e respostas. Qual o ponto que você... O ponto mais importante aí, tá certo, é que cada servidor, cada um de nós, eu posso falar porque eu já fui chefe da equipe de fiscalização, aqui da Delegacia da Receita. A parte mais importante para ser olhada é a parte da desoneração. Quando o contribuinte pede uma isenção, eu tenho que olhar se o documento pelo qual ele está querendo a isenção está ok. Coloca lá, por favor, hipóteses, tá certo? E ali na pergunta 018 ali. Lá no perguntas e resposta. 018. São as diversas hipóteses de pergunta 18.
27 voltou, 17. Hipóteses ali. 14, 15, 17, 18. Aí, ó, hipóteses aqui, ó. São isentos de ITR, tá certo? Desde que atendidas as condições estabelecidas em lei, isto é, o imóvel rural compreendido em programa oficial de reforma agrária pela autoridade competente, o conjunto de imóveis rurais do mesmo proprietário, titular de domínio útil, possuidor de qualquer título, cuja área total em cada região observe o respectivo limite de pequena ganha rural. E o imóvel oficialmente reconhecido com área ocupada de remanescente comunidade quilombola e tal. Então, o que é que eu tenho? Essas são as áreas, tá certo? Em que existe o quê? A isenção do ITR independente da condição do proprietário. O proprietário que possui imóvel na cidade, ele possui uma chácarazinha ali de 20 hectares. Se ele só mora na propriedade, só tem aquela propriedade, ele é isento. Eu não vou correr nem atrás dele, tá certo? Eu só vou verificar as situações em que ele não se enquadra aí. Então, tem a parte, essa é a parte da isenção. Vamos descer só um pouquinho mais aqui. A parte da ele fala aqui os aspectos da isenção. Vamos descer a parte da não. Não, vamos descer um pouco mais. A gente vai falar um pouco aí da parte de. Esses são requisitos da isenção. Eu vou lá para não tributável, a parcela não tributável da propriedade. Então, são duas situações. A primeira eu não falei, mas tem uma outra, tá certo? A não incidência que é imóveis pertencentes àquelas condições que está na Constituição. Por exemplo, os imóveis que pertencem a outro ente federado. Por exemplo, a área que pertence à União, ele não é sujeito à incidência do ITR. Não é também sujeita à incidência as áreas que pertencem às comunidades religiosas, desde que a propriedade seja utilizada lá para o desenvolvimento das atividades religiosas, tá certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que a imunidade é aquela que está na Constituição. A isenção são essas três condições: a pequena propriedade, a área que foi objeto de reforma agrária, a área que pertence aos quilombolas. Estes são as isenções. A parte que é não tributável, aí sim eu vou ter que examinar, tá certo? Por que eu falo que a parte de isenção é importante? A isenção, a identificação do imóvel isento é importante porque se eu identifico que a área é isenta, eu nem vou fazer a análise da malha. Não vou perder tempo com ele, tá certo? Então, a parte imune e a parte isenta vai fazer o quê? Vai fazer com que o servidor fique desobrigado de examinar as condições de registro, de ocupação, de aptidão, de terra nua. Por quê? Porque ele está isento. Eu vou emitir certidão negativa de ITR, independente dele apresentar ou não declaração. Então, entro lá no sistema lá da Receita Federal e emito certidão. Então, sem problema. Então, eu não vou perder tempo com isso, eu só vou perder tempo, só vou examinar a minha atribuição, verificar as declarações obrigatórios entregues pelo contribuinte e dentro dessa declaração eu vou constatar a parte não tributável. A parte não tributável é a mata nativa, a área de preservação permanente, reserva legal e assim por diante.
Então, separando a parte imune e isenta, o que sobrou eu tenho que examinar se caiu em malha. Se deu tempo de analisar pela prioridade, primeiro os grandes, depois os pequenos, tá certo? Ou qualquer outro critério, tá certo? Eu posso ter um critério diferente de área. Eu posso, por exemplo, fazer seleção por véu. Tá certo? O que é véu? Valor esperado de lançamento. Aquele que vai me dar um resultado lá no lançamento, no trabalho de fiscalização, maior valor de lançamento, esse é o que eu vou fazer primeiro. Eu vou pegar aquele contribuinte lá que vai me gerar para o município maior possibilidade de arrecadação de ITR. Bom, sobre esses outros questionamentos que estão no sumário, chamada, mais algum ponto que é relevante para tratar O nessa ponto manhã? relevante é incentivar o pessoal a utilizar o quê? Utilizar o pré-preenchido, tá certo? Pré-preenchido eu vou lá no site da Receita e coloco lá. Declaração de ITR pré-preenchido, ele tem um aplicativo pronto, tá certo? Para o contribuinte utilizar com a senha Gov. Aí alguém vai perguntar, mas o cidadão não tem senha Gov. Infelizmente, sem senha Gov ele não vai conseguir, tá certo? Entrar na pré-preenchida, porque a declaração pré-preenchida ela goza do mesmo princípio que é o princípio do sigilo fiscal. Então, eu não posso abrir os dado fiscal de um contribuinte, tá certo? Para todo mundo. Então, só ele pode entrar e para entrar precisa do tal do senha Gov, nível prata ou nível ouro. Bom, então já tratamos de vários pontos relevantes, alguns assim os comentários, pelos questionamentos, foram novidades essa questão da ADA em relação à lauda, em relação a geoprocessamento. Todos eles estão, georreferenciamento, né? Todos eles são válidos, né? Então tem uma preferência, né? Pelo que você informa, o laudo é o principal, mas caso não tenha o laudo, o georreferenciamento Os outros e também serve para convencer, digamos assim, essa a pergunta do servidor lá que se localiza numa área em que a maioria é floresta nativa, tá certo? Então, ele, pelo próprio conhecimento que ele possui da área geográfica do município, em que toda a área, tá certo, ela é floresta nativa, tá certo? O ADA já é suficiente para documentar no processo de revisão da malha, tá certo? De que aquela área, tá certo? Foi declarado oficialmente, tá certo? Através de um documento emitido por um órgão público, tá certo? Competente, que é o IBAMA, de que aquela área é coberta de área nativa. Não há necessidade de fazer um laudo de vistoria fiscal, tá certo? Para constatar que é uma área coberta de floresta nativa. É diferente alguém, por exemplo, está no estado de São Paulo e o cidadão diz: toda essa minha área aqui é área de floresta nativa. Falei, onde que está, cara pálida? Onde é que está essa floresta nativa, estado de São Paulo? Tá certo? Então, são casos a ser analisado no momento do exame lá da revisão da malha fiscal. Aí, quais são todos os documentos para comprovar área de pastagem? Área de pastagem, eu entendo que o GEO mostra, tá certo? O GEO mostra e o que complementa indiretamente a área de pastagem é a população de bovinos, de equinos, de ovinos, tá certo? Então, se existe animais, é porque existe pastagem. Se não existe pastagem, não existe o animal. Certo.
Bom, pessoal, então a gente solicita que assinem a assinatura aí eletrônica quer dizer, a assinatura de presença aqui no nosso chat. Eu entendo que o Shimada trouxe hoje vai contribuir bastante com o nosso dia a dia. Nós temos, inclusive, pessoas que não é do nosso estado, nós estendemos o convite a outros grupos aos quais pertencemos. Sejam sempre bem-vindos aqui no nosso site, nos nossos trabalhos, constantemente estamos fazendo live. E quando é de cunho nacional, de assunto de relevância nacional, a gente estende o convite nos grupos que a gente sabe que é além das fronteiras de Mato Grosso. Então, aqui, estimada, nós temos aqui constantemente, além das lives, nós temos treinamentos presenciais. Geralmente, esses treinamentos presenciais, a gente providencia também link, porque nós temos um estado de Mato Grosso com dimensões territoriais consideráveis, então nem todos podem estar presentes conosco. A gente quer que possibilita aos que não podem estar presentes que não perca o momento de fazer questionamentos e de absorver conhecimentos. Nós temos aqui também uma programação intensa para esse final de ano ainda, temos novas AMM itinerante, temos novos seminários que vão ocorrer aqui, temos a questão da reforma tributária, que nós também estamos trabalhando, vamos fazer um evento em Sinop, vamos fazer outros trabalhos também, junto com a Cefaz e com a Receita Federal. E agora, Sumada, para finalizar, eu gostaria que você desse uma ênfase na questão do programa que a Receita Federal está nos possibilitando de conversar, que é o Antecipa. Muito bem. Nossa, a Receita Federal está implantando na primeira região fiscal, isto é, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Distrito Federal, um programa para atendimento preferencial de órgãos públicos. Muito bem. Seja ele município, pode ser a Câmara Municipal, pode ser uma fundação, uma autarquia municipal. Todos esses órgãos que possuírem pendência na Receita ou precisarem de uma demanda urgente, tá certo? Porque normalmente os processos protocolados pelos órgãos públicos, ele entra na fila, como qualquer contribuinte. Essa é a regra, tá certo? Não existe um protocolo dentro da Receita dizendo, olha, eu tenho preferência para idoso. Muito bem, preferência de idoso nós oferecemos, tá certo? Nós temos preferência para quem é possuidor de doença grave, também. Mas nós não temos um protocolo para dizer que órgão público, municipal, estadual, tem preferência. E a Receita Federal da primeira região está tentando colocar em ação, em funcionamento, o Antecipa. O que é o Antecipa? É um canal de atendimento preferencial para órgão público desta região. Tá certo? Por quê? Porque a prefeitura, em muitos casos, ele precisa de um procedimento, de um atendimento, de uma regularização para ontem. Tá certo? Não é para amanhã, nem para daqui 30 dias, nem daqui, tá certo? 6 meses. Ele precisa para ontem. Por quê? Porque o convênio precisa ser assinado, a verba, se não for capturada, será capturado por outro município, tá certo? Ele vai embora para outro órgão, para outra localidade, e precisa ser resolvido. Como é que isso vai funcionar? Quando o município, quando o órgão público precisar da Receita Federal, ele vai utilizar o Antecipa, tá certo? Então tem um atendimento por chat, tá certo? A pessoa que vai atender, ele vai demandar a área de fiscalização, a área de arrecadação, a área de parcelamento, tá certo? Vai buscar a solução
para o menor prazo possível, para que o município, para que o órgão público, para que a entidade federativa seja atendida. Essa é a ideia do Antecipa, tá certo? Então, o que nós estamos fazendo é divulgando esse instrumento, tá certo? Para que os órgãos públicos a utilizem, tá certo? E tenham as suas demandas atendidas. Olha que maravilha essa notícia, hein, pessoal? Observe que o Uchimada comunica para nós, em primeira mão, é que será um projeto piloto. Caso dê certo aqui no Mato Grosso, caso até Mato Grosso aqui nessa região, não só Mato Grosso, mas na região a qual essa Receita Federal tem jurisdição, com certeza vai ser estendida às demais A resto do Brasil, através da criação de uma delegacia da Receita Federal de órgãos públicos. Então, observe, temos que demandar para não morrer essa ideia. Então, entre nesse antecipo, façam perguntas simples e perguntas complexas, mas não perca a oportunidade de conversar com a Receita e obter uma resposta rápida, porque nós constantemente temos essa demanda e a Receita, devido ao volume de trabalho, a gente não tem essa resposta rápida. Agora, com a criação desse canal, nós vamos conseguir ter a resposta e, obviamente, a solução do problema apresentado. É isso, porque nós temos verificado que alguns prefeitos ou secretário têm se locomovido, deslocado do interior do município até a Receita para tentar obter essa agilidade. Então, o que nós estamos tentando eliminar é esse deslocamento, isto é, atender a distância mesmo de onde a pessoa está demandando. Ótimo. Lembrando também, aproveitando que a questão da reserva legal, a questão das APPs e qualquer outra reserva nativa que é devidamente reconhecida, aqui no Mato Grosso nós temos a Lei 746, que é a lei do IPM, do ICMS, que pontua o cadastro dessas unidades. E nós tivemos vários problemas agora com a UCTI, que é a Unidade de Conservação e Terras Indígenas, porque muitos municípios têm a reserva, mas deixaram passar o tempo de atualização do seu cadastro, de informações das ações qualitativas, quais as ações que foram desenvolvidas pelo município para manter e preservar aquela unidade, para que soma e pontua junto ao IPM. Lembrando que o IPM são vários coeficientes, entre eles está o cadastro da reserva e as ações qualitativas para manter a forma da melhor forma possível de proteção dessas áreas. Então, essa é uma situação do Estado de Mato Grosso. Então, a gente pede aos participantes que aqui estão que observem e que analisem, junto com o pessoal do meio ambiente, como que está sendo feito essa informação ao Estado. Bom, Uchimada, pelo momento, nós agradecemos mais uma vez, agradecemos a interação do pessoal que esteve conosco também, questionando os chats. Muitas perguntas já estavam repetidas, foram respondidas em momentos diferentes, e também outras a gente acoplou com outras para reduzir o tempo aqui, que é curto. Já passamos de 1h30 que estamos reunidos, sendo que o nosso tempo era só 1 hora, talvez até menos, mas o principal foi trazido nessa manhã. Vou compartilhar esse material no grupo, mas é facilmente encontrado na internet, é só colocar perguntas e respostas ITR 2024, porque a 2025 ainda não foi disponibilizada. E, sendo isso, Uchimada, passo a você as últimas palavras pelas suas considerações aqui nessa manhã conosco. Opa, é sempre uma oportunidade a gente divulgar a informação, e quando a informação tributária, quanto mais disseminada, melhor, porque ele vai propiciar a economia de tempo, tá certo? E de atividade, tá certo? Então, nós estamos sempre à disposição, quando precisar, a gente está aí falando novamente. E sempre vai precisar, eu não largo do pé do Uchimada, sempre eu estou demandando lá para que ele venha nos esclarecer e nos auxiliar no dia a dia. Agora, nesse momento, estamos também com a questão do FNDE em relação ao CNPJ, que ele também está à frente disso,
auxiliando lá o pessoal da Receita para achar uma solução. O Ministério Público Federal se dá por satisfeito com as ações que os municípios devem exercer em relação aos recursos do Fundeb. Então, mais uma vez, muito obrigada à nossa equipe, muito obrigada ao pessoal do município e a você, estimada, pela parceria de sempre. Tenha um bom final de semana, pessoal.